Vamos lá então para João capítulo 9, no verso 1. Amém? Se você puder ficar de pé no seu lugar, você fica de pé. Uma forma somente simbólica de reverência à palavra de Deus. João capítulo 9, no verso 1. Esperar que todos possam achar. Nós estamos sentindo falta de muitos irmãos, né? Alguns já não estão mais viajando. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Amém? Esteja sempre em oração pelos irmãos. A Bíblia fala que nos últimos dias muitos fiariam da fé. Né? Então é sempre uma preocupação da igreja que nós possamos manter os nossos irmãos em oração. Amém? Diz assim no versículo 1: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: Não, apenas se parece com ele, mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram eles. Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram: Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram-nos aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado. E o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Enquanto os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista, o homem respondeu: Ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns fariseus disseram: Esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: Como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: Que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: Ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego, como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Os pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois eles haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem
é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Então perguntaram: o que ele fez? Como ele abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Agora vocês também querem ser discípulos dele? Então os insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer essa coisa alguma. Diante disso, eles perguntaram: você nasceu cheio de pecado? Como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Amém? Pode sentar no seu lugar. Amém. Eu queria pensar um pouquinho nesse texto de hoje e queria refletir uma coisa sobre um ponto bastante importante, que é a cegueira do ponto de vista espiritual. Pensar um pouquinho de quando os nossos dogmas nos cegam, quando as nossas vivências com Deus se tornam uma vivência mascarada, mediada pelos nossos dogmas, pelos nossos modos de crença, que muitas vezes a nossa religiosidade vai nos afastar de Deus, estarmos totalmente cegos em relação àquilo que Deus tem para nós. Queria dialogar um pouquinho sobre isso a partir desse texto. Nesse texto acontecem algumas coisas bem interessantes. A gente já conversou sobre esse texto tempos atrás e eu gostaria de voltar a compartilhar com vocês. Nesse texto, Jesus encontra um rapaz que diz aqui que ele era cego de nascença. Existia uma expectativa sobre essa situação, né? Porque é como qualquer problema, com qualquer malefício que acontece na humanidade, as pessoas tentam explicar a razão pelo qual as pessoas sofrem. Porque existia uma inquietação em relação àquela situação, porque uma vez que esse rapaz era cego de nascença, existia uma ideia de aonde que se estabeleceu o erro, aonde se estabeleceu o pecado, qual a razão dele ter nascido daquela forma, qual a razão dele ter nascido naquela condição. Existiria, no certo sentido, um certo desconforto, porque, teoricamente, a pergunta mais sensata, a resposta mais evidente era pensar de que, possivelmente, ele não estaria naquela condição, a sua cegueira não era vindo do seu pecado. Existia, então, a expectativa de que a sua cegueira fosse resultado do pecado de seus pais. E essa questão que os discípulos perguntam para Jesus dentro dessa inquietação: quem foi que pecou? Foi ele para que nascesse cego, ou foi os seus pais, né, para que ele nascesse dessa forma? Bom, Jesus, é evidente que uma pessoa não teria condição de pecar antes do seu nascimento, tá certo? É evidente isso. Salvo se as pessoas pensassem num processo de reencarnação, que eu nem acho que era a ideia aqui dos discípulos. Então é evidente que os discípulos estão perguntando exatamente sobre a sua possibilidade de pecado posterior em função da sua maldade, dele poder nascer e já tinha uma projeção da sua maldade, e por conta disso ele estava sofrendo já os percalços de si mesmo, em relação à sua própria história, ou em relação, mas o que era mais viável, a situação dos seus pais terem pecado e por isso ter nascido assim. E Jesus, então, responde algo bastante interessante. Jesus fala: nem eles, seus pais pecaram, nem ele pecou, mas ele nasceu assim para que se manifestasse nele a glória de Deus. E quando Jesus, então, começa a dialogar com os discípulos ali, ele começa a falar sobre a sua situação enquanto luz do mundo, enquanto aquilo que ele veio fazer ao mundo, enquanto o seu ministério de trazer a luz ao mundo.
E conversando com os discípulos ali, Jesus cospe ao chão, faz uma espécie de um lodo e passa nos olhos daquele homem e solicita ao homem que ele pudesse se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Esse homem então vai até o tanque de Siloé e aí acontece esse milagre, essa grande surpresa. Quando esse homem começa a se lavar no tanque de Siloé, ele começa a perceber que o mundo ao seu redor, ele começa a perceber as cores, a incidência da luz, ele começa a perceber as formas, e ele se percebe então uma experiência que até então ele não teria, uma experiência de ter visto as coisas ao seu redor de forma delineada, de forma adequada. Ele começou a perceber então o seu espaço. E quando as pessoas começam a perceber que esse homem está vendo, eles começam então a fazer algumas perguntas para esse homem, porque existe um espanto naquele lugar, né? Imagine que aquele homem devia ser chamado, talvez, como algumas vezes as pessoas colocam nomes apelidos pela condição física, né? Então você imagina alguém chamado um aleijadinho ali, um manquinho. Então imagina que talvez aquele homem pudesse ser chamado o ceguinho que fica ali, aquele ceguinho que fica ali naquele local, né, pedindo esmola, enfim, naquela condição daquela família, aquele ceguinho daquela família. Algumas pessoas, quando começam a observar que esse rapaz estava olhando, eles começam a se perguntar, então, mas escuta, não é aquele que era o ceguinho que ficava ali, não é aquele cego que ficava naquele ponto ali, daquela família e tal? Algumas pessoas começam a dizer, sim, é ele mesmo. E então começa a ser uma inquietação, mas a gente percebe que ele está vendo, como que ele pode estar vendo? E aí começam a perguntar para ele, escuta, mas você não é o fulano de tal? Não, sim, sou fulano de tal, mas como você não era cego? Como agora você vê? Aí alguns falam, não, mas ele não é o fulano de tal. E ele ali, imagina as pessoas conversando, e ele, não, sou eu mesmo, né? Eu sou aquele fulano. Não, mas não deve ser ele deve estar aqui nos enganando. Não, mas sou eu mesmo, eu sou o fulano de tal. Mas como que você era cego e agora você vê? Quem é que... Não, eu sei que teve um rapaz chamado Jesus que veio aqui e ele fez tal coisa, começou a explicar para eles aquilo que ele haveria feito, e o fato que quando eu fui, lavei ao tanque, agora eu vejo, eu consigo enxergar as coisas, e as pessoas começaram a ficar inquietas ali, levando esse cego até os fariseus. Quando chegam até os fariseus começam a questionar aquele cego, e aí já tem um grande problema aqui, porque quando Jesus curou aquele cego, era justamente ao sábado, e as pessoas começam a questionar Jesus, começam a questionar, o cego, perguntando, mas é evidente que não, esse rapaz que te curou, ele não é de Deus, porque ele curou no sábado. Mas aí tem uma outra inquietação, mas como que pode alguém ter tamanho milagre não sendo da parte de Deus? Mas como ele pode ser da parte de Deus se ele curou no sábado? Então começa a ter uma confusão mais uma vez. Existe uma divisão na discussão que estava ali. Alguns diziam, sim, ele é de Deus, porque o milagre está posto, olha aí, essa pessoa está enxergando, e era cego e tal. E aí alguns diziam, não é impossível desse rapaz ser de Deus. Vamos tirar isso em prova, vamos ver se realmente é assim. Esse rapaz não deve ser cego, ele deve estar nos enganando a vida inteira, e aí criou essa situação, mas ele deve também ser um enganador. Vamos chamar os pais dele para ver se esse rapaz efetivamente é aquele que diz fulano de tal. E aí os pais chegam nessa discussão e alguns perguntam aos pais, escuta, esse é o seu filho mesmo? Os pais falam, sim, esse é o nosso filho. Mas ele não era cego? Sim, era cego. Mas ele está vendo. Mas como está vendo? Não, mas... Então, aquela confusão novamente, e dizendo se sobre a sua questão, e os pais ficaram um pouco assustados, porque diante daquela situação poderiam ser expulsos da sinagoga. Os pais se isentaram, então falou, pergunta para ele já é velho, já sabe, já é maior de idade, responde por si mesmo, pergunta para ele quem o curou. E então continuou aquela discussão, ao ponto de que, até para a gente encurtar aqui a história e entrar na aplicação, até o ponto deles colocarem esse homem para distante de si, expulsarem aquele homem daquele lugar, justamente porque ele coloca em xeque os fariseus em relação a se eles gostariam de seguir a Jesus dentro da sua inquietação.
Pois bem, eu queria pensar em algumas questões aqui para a gente poder discutir sobre esse texto. A primeira questão que eu queria destacar é justamente essa ideia da razão do sofrimento, né? E Jesus, num certo sentido, traz uma elucidação em relação à questão do sofrimento, de que aquele que vive o sofrimento tem tem razões diferentes para essa ação do sofrimento. Evidentemente que muitas vezes nós passamos por dificuldades, nós sofremos em função daquilo que fazemos, como consequência de algo que fazemos. Existem explicações que a Bíblia dá sobre a questão do sofrimento, mas algumas explicações a gente não vai ficar nem, efetivamente, uma não extingue a outra, como que uma resumisse a outra. E há momentos que a Bíblia traz que a razão do sofrimento está ligado justamente ao desvio da relação com Deus. Nós vemos vários momentos, como na história de Israel, os profetas interpretarem os sofrimentos que Israel estava passando em função do seu distanciamento com Deus. Nós temos vários momentos Deus falando que ia colocar a mão sobre aqueles povos e trazer sobre eles determinado sofrimento, determinada angústia em função do seu pecado, em função do seu posicionamento contrário a Deus. Mas nesse contexto aqui tem uma coisa que bastante importante para a gente pensar, que é como que Jesus olhava para esse sofrimento desse homem e como ele percebia esse sofrimento. Quando os discípulos perguntam para Jesus quem é que pecou, o que aconteceu para que ele nascesse cego, qual que é a razão de alguém nascer com algum tipo de situação de deficiência, coisa do tipo, efetivamente, eu creio que quando Jesus está respondendo aqui, Jesus responde em relação a esta pessoa efetivamente. E aí, pensando nessa história, nesse momento se desdobra na história, efetivamente isso não torna algo aplicável a todos, como nenhuma das situações que a gente diz aqui no sofrimento se aplica a todos os contextos. Mas em relação a este homem, Jesus fala justamente isso. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. E aí a gente vê uma razão diferente para o contexto do sofrimento até então. Porque nós vemos, se a gente pudesse comparar aqui aquilo que seja mais relativo a essa situação, efetivamente nós vemos que a razão da glória de Deus se dá efetivamente quando ele recebe a cura. É evidente isso. É evidente que quando Deus fala no livro, né, quando Deus fala aqui nessa conversa, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus manifestasse na vida dele, efetivamente, naquele momento, a glória de Deus se manifesta num propósito pelo qual ele haveria nascido daquele jeito. A glória de Deus se manifesta naquele momento em relação à sua história. Perceba que não só pelo seu ato de vir a enxergar, mas muitas coisas se reúnem aqui nessa história. Do seu encontro com Jesus, pela sua condição. Porque o que chama a atenção de Jesus em relação àquele cego é exatamente o que Jesus quer provocar a partir daquele contexto. Certamente que muitas pessoas estavam ao lado de Jesus, mas quando Jesus introduz a partir da cura, a discussão que Jesus quer trazer, então Jesus começa a introduzir uma revelação da sua palavra a partir do contexto do milagre. E nesse sentido, esse cego é chamado a essa conversa, é chamado a essa condição, justamente pela sua condição desfavorável em relação ao seu nascimento, em relação à sua condição humana. Então, por si só, esse já é um ato impressionante, né? Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, aconteceu uma coisa aqui no Brasil, e eu estou só aqui fazendo uma comparação meio esdrúxula, mas para você entender a situação, né? Aconteceu uma coisa aqui no Brasil quando o Michael Jackson veio aqui no Brasil, naquela ocasião que ele foi fazer um clipe lá no Rio de Janeiro, não, foi na Bahia, né? Foi na Bahia, em Pelourinho, alguma coisa assim, não foi lá que ele fez?
Não sei se foi no Rio de Janeiro, não foi na Bahia, mas eu acho que foi na Bahia, quando ele estava saindo, um dos seus carros terminou atropelando um rapaz, um menino. Lembra-se disso? Atropelou um menino. Não lembra-se não. Tem gente que está dizendo que é do ano 2000 para cá, né? Mas aí, diante dessa situação, alguns brincavam assim, né? Eu sei que é uma tolice que eu vou dizer, mas alguns brincavam. Esse menino teve sorte de ser atropelado pelo carro do Michael Jackson, né? Porque recebeu todo o cuidado, ficou famoso, não sei o quê, começou a falar, quem diria, recebia a visita no de um astro, né? Começou a se colocar sobre ele uma coisa absurda. Porque estar naquela condição de sofrimento trouxe sobre si uma situação de glória, uma benéfice, um destaque na história que lhe fez célebre em função daquilo que foi revertido. Então, como que aquela condição de sofrimento, estou dando para entender agora o que estou querendo dizer, aquela condição de sofrimento trouxe, atraiu sobre ele uma misericórdia, uma ação de Deus de forma impressionante, onde ele é marcado na história, contado na história, inclusive, em função daquela condição de ter nascido cego. Então, quando Jesus fala isso para ele, no certo sentido, ali se manifestou a glória de qualquer ser humano de encontrar Jesus, mas de receber um ato de Jesus na história que fez estar estabelecendo sobre ele não somente a cura, mas esse encontro com esse Deus. Encontro com esse Deus. Essa mesma explicação é aquilo que o apóstolo Paulo, diferente dessa condição de que a glória de Deus se manifesta na cura, um sofrimento pode ser manifesto, então, na extinção do sofrimento, de retirar o sofrimento, como a glória de Deus se manifestou ali, mas o apóstolo Paulo experimentou uma condição totalmente diferente. O apóstolo Paulo, na condição de sofrimento que ele tinha, ele disse para Deus que ele tinha um sofrimento em função de um mal que tinha sobre si, uma espécie de dor que tinha sobre si. E ele dizia, como um espinho na carne, uma situação tão complicada, um sofrimento tão complicado, ele pediu para Deus tirar da vida dele. E aí, diferente, e é a mesma ação da glória de Deus, diferente do cego que Jesus tirou o seu sofrimento, do apóstolo Paulo, ele diz: eu vou manter você nessa condição para que você continue entendendo a glória de Deus a partir do contexto do sofrimento. Que você entenda a sua simplicidade, que você entenda a sua limitação, se reconheça para que você não se glorie em si mesmo, mas você vai permanecer com o sofrimento, embora você esteja tirando o sofrimento da gente, para permanecer recebendo a glória de Deus. Então, duas condições diferentes, dois momentos diferentes. Um, onde Jesus tira daquela pessoa o sofrimento, e é um onde se mantém o sofrimento, mas os dois com o mesmo propósito, para glorificar a Deus. Estão entendendo? Os dois com o mesmo propósito, para glorificar a Deus. Então, uma coisa que nos faz entender, que nos faz a gente poder buscar, é que às vezes a gente começa, e a gente já vê algumas pessoas pregando sobre isso, a gente começa, diante de uma situação adversa, muitas vezes focado naquela situação que é adversa, pedir para Deus a todo custo que nos livre daquela situação. Mas a grande questão que deveríamos fazer diante de situações adversas, diante de sofrimento, é o que Deus quer me ensinar com essa situação. Como Deus quer glorificar a sua glória a partir do contexto que eu tenho vivido. Como Deus quer evidenciar a sua glória a partir daquilo que eu tenho vivido. Esse seria o nosso maior propósito de oração. É evidente que nós temos que orar a Deus clamando por aquilo que nos traz algum tipo de sofrimento. É evidente que devemos fazer isso. Mas um passo maior que esse, seria entender qual o propósito de Deus para a nossa vida em relação àquele sofrimento. Esse primeiro ponto que eu destacar aqui no texto, que o texto nos conclama quando ele se pergunta a Jesus sobre isso. O segundo ponto que eu destacar é justamente
e aí eu vou ter que ficar nisso, nossa hora está indo rápido aqui. O segundo ponto que destaca é justamente essa situação onde os discípulos, as pessoas começam a perguntar para esse rapaz quem que era ele. Porque é interessante que essas pessoas, eles não conseguem perceber, eles têm uma cegueira a tal ponto que eles não conseguem perceber que a glória de Deus pode mudar a vida de um sujeito ao ponto de ele ser exatamente, totalmente diferente de quem ele era naquele momento. Porque quando as pessoas começam a se perguntar, vejam no versículo 8, diz assim, seus vizinhos, lá no versículo 8 diz assim, os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam, não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Que coisa mais interessante, mais maluca de se observar. É a discussão mais patética que a gente pode ver, né? É mais espantosa ao mesmo tempo. Porque os vizinhos sabiam, mas é o ceguinho que fica na esquina. Ele que ficava ali mendigando. A gente conhece desde criança conhece ele. E alguns diziam, não, mas não deve ser ele. Então, aquela coisa tão chocante no seu modo de ver, que eles começaram a abandonar a evidência que estava ali na frente deles, começaram a discutir entre si. A evidência está ali, o rapaz está olhando, o rapaz está vendo as coisas. É evidente, ele percebe os estímulos, ele percebe as coisas ao redor, ele consegue dirigir a atenção não somente para aquilo que houve, né? Mas ele consegue, o seu modo de se relacionar é diferente. Consegue se posicionar diferente, né? Tem uma amiga minha que a gente brinca sempre de uma situação que ela viveu, a gente dá umas bolas fora em relação à questão das pessoas com deficiência, né? Ela dizia que ela foi palestrar num lugar que era só gente deficiente, né? E aí vocês imaginam, ela estava assim, colocou as cadeiras assim, aqui estava virado ao palco, e ela colocou as caixas, só tinha 2 caixas, colocou as caixas lá no fundo, para o som vir de lá para cá, tá certo? E ela começou a falar. Quando começou a falar, todos eles viraram a cadeira e colocaram lá para o fundo. Aí todos ficaram de costa para ela. Ela ficou, e agora, né? Ela falou, tive que fazer uma palestra, todo mundo de costa para mim. Porque como o som estava vindo de lá, eles direcionaram para aquilo que o ouvido estava sendo dado. Alguém perceberia, então, naquela circunstância, que aquele rapaz começava a se relacionar com estímulos diferentes. Certamente que havia alguns maneirinhos ainda, do seu modo de sempre ser um pouco estranho ainda, se acostumando com a visão, e por si só trazia evidência de que de fato era ele, meio desajeitado ainda, mas percebia que ele estava ali, estava vendo, era ele mesmo. Era fácil constatar de que o modo como que ele percebia as coisas, certamente era alguém que estava vendo nos primeiros momentos da sua vida. Estava vislumbrando as coisas. Facilmente se constataria que ele não tinha tantas habilidades assim em relação àquele estímulo que estava sendo posto naquele momento para ele. Mas o pessoal abandona aquela evidência ali e começam a discutir entre si. É ele, não é ele. É ele, não é ele. E ele parado aqui ouvindo. Não é ele, mas é ele mesmo. Não, mas deve se parecer com ele, não é ele, certeza que não é ele. Alguém muito parecido, deve ser algum irmão gêmeo, alguém muito parecido. Não, mas é ele mesmo, olha lá, não sei o que e tal. E ele dizendo, ô pessoal, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Aqui acontece uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas se acostumam tanto com a situação trágica que está posta, se acostumam tanto com a vida, do modo como a vida é, se acostumam tanto com as coisas que são costumeiras, que não conseguem conceber a possibilidade do milagre. Essa é uma das piores cegueiras que existem. Não conseguem conceber a possibilidade de Deus reverter aquela situação.
de Deus mudar aquela situação. Ao ponto de negar a realidade em função do seu modo de crer, do seu modo de enxergar aquela situação. É impossível reverter isso, é impossível de acontecer, isso não é real. Será que eu estou sonhando? Isso não é real. É impossível de acontecer isso. Não, não é ele. O que eles não queriam enxergar ali? Estava difícil enxergar. Eles conseguiam enxergar uma pessoa naquela condição, mas não conseguiam enxergar a possibilidade de mudança. É como você chega diante de uma pessoa e diz exatamente o que algumas pessoas dizem. Uma vez, pau que nasce torto, morre torto. Já viu essas falas assim? Pau que nasce torto, morre torto. Não. Não. Se permitir com que Deus atue, não. Se permitir com que Deus entre na história, ninguém morrerá como nasceu. Ninguém morrerá como nasceu. Existe uma mudança. Algumas pessoas concretizam uma situação. Então, quando pega uma pessoa que cai no contexto de uma penitenciária, muitas vezes, evidentemente que a nossa penitenciária aqui brasileira é uma situação muito difícil. As pessoas terminam entrando lá e virando a escola do crime. Isso acontece, é verdade. Mas tem gente que pensa assim: uma vez que essa pessoa é assim, é melhor matá-la. Algumas pessoas conclamam pela pena de morte porque vê o homem sem a possibilidade, sem a capacidade de regeneração, sem a capacidade de mudança. Existem alguns até que falam de alguns outros: não, esse fulano de tal roubou, fez, aconteceu, fez tanta coisa, agora está lá dando santinho na igreja. Já viu essas pessoas falando nisso? Está lá dando de santinho na igreja. Ou seja, eu só consigo ver ele como cego. Eu não consigo ver ele mudado. Eu não consigo ver ele numa outra condição. Eu não consigo ver ele transformado. Isso faz com que nós vivemos uma vida fatalista. Uma vida onde nós temos uma condição que a gente pensa que é imutável. Essa é a maior cegueira que um ser humano pode ter. A de não perceber que quando Deus entra na história, Deus entra para mudar. É não perceber que Deus continua se manifestando na história. Deus continua se manifestando na história. E aí a gente pode falar: bom, eu vi assim, mas eu posso enxergá-la totalmente diferente, porque se Jesus entrar na vida dele, ele será uma outra pessoa. Ele será totalmente transformado. A esperança. Não existe situação onde Deus não possa reverter. A esperança. Ah, mas aquele fulano de tal é um drogado, aconteceu isso, já fez isso. Para ele, a esperança. A esperança. Pode ser um homem de bem? Pode ser um homem de bem. Pode mudar o seu modo de enxergar a vida? Pode mudar. Pode ser transformado em relação à sua condição física, embora a medicina diga que não há cura, de fato não há, mas o que não há de cura para Deus? O que não há de ação para Deus? Então, quando alguém clama, quando um pai, quando a mãe, quando alguém clama e diz: eu creio que pode haver mudança, aquele que ouve e que tem essa mesma condição de não é cego espiritualmente, diz: eu também creio que eu posso vê-lo diferente. Eu também creio, porque há esperança. Então, das piores cegueiras que existem é a cegueira que faz com que o homem veja o outro sem a possibilidade de mudança. Só vê só na sua condição de sofrimento. Só vê só na sua condição enquanto pecador. Só vê só na sua condição enquanto alguém distante de Deus e sem possibilidade de mudança. O terceiro ponto que eu destacar é justamente aquilo que ele dizia ao início, para a gente poder refletir um pouquinho. Quando eles levam esse cego aos fariseus, os fariseus ficam numa situação muito complicada, porque existe uma dificuldade aí. Cego de nascença, ninguém tinha visto ser curado até então.
E aí um grande milagre acontecendo e as pessoas começam a dizer, bom, se é um milagre da forma que aconteceu, esse homem tem que ser de Deus. Mas aí alguns diziam, mas olha que coisa maluca, ele não pode ser de Deus porque ele fez um lodo, pediu para esse rapaz fazer alguma coisa para ele poder produzir um determinado certo sentido, um determinado trabalho e curou no sábado. No sábado não pode fazer isso. No sábado não pode fazer isso. E aí, olha que coisa mais maluca de se pensar, porque quando as pessoas começam a discutir aqui, começa a ter uma dificuldade de consenso entre eles começam a desconfiar para poder construir a sua história, como eu disse agora há pouco, de que, mais uma vez, aquele rapaz está dizendo uma mentira. Como é difícil, né? Você pensar com a pessoa acabou de ser curada, acabou de ser transformada, em vez de ter gente para poder festejar, só tem gente para não ser mentiroso. O milagre devia trazer uma grande comemoração, mas trouxe um grande conflito para esse rapaz. Não é? O milagre devia ter um monte de gente, nossa, glorificando, fazendo festa. O cara era. Aí ele começa a entrar em conflito, gerar confusão. Olha a cegueira desse pessoal. Por isso que você está dizendo em relação à luz do mundo. Olha a cegueira desse pessoal em relação à manifestação de Deus na história. A manifestação de quem era Jesus na história. Esse pessoal começa a entrar em conflito com esse rapaz que era cego. E aí, nesse conflito, alguns começam a dizer assim, não, certamente que não é ele. Ou se for ele não era. Aí começaram a construir uma outra ideia. Bom, ok, é ele, mas ele não era cego. É ele. Vamos entrar no conceito. É ele, mas ele não era cego. Não, chama o pai dele, dá para você ver que ele era cego. Chama o pai e a mãe dele para ele ver que era cego. Aí, o pessoal chama os pais. E nessa discussão, os pais chegam lá, o que está acontecendo? Ah, seu filho... Esse aqui é seu filho? É, meu filho. Os pais dele percebem que está diferente. Imaginam esse filho olhando o pai e a mãe na primeira vez. Imagino ele afoito, em lágrimas, com vontade de abraçá-los, talvez abraçando, pai, mãe, você, não sei o que e tal, imaginei que você era assim, não sei o que e tal, e aquele encontro maravilhoso ali, alguém pergunta, mas é seu filho? Não, é meu filho mesmo. Escuta, mas ele não era cego? Não, sim, ele era cego. Mas como agora ele vê? Bom, não sei como é que ele vê, mas ele era cego. É seu filho? Meu filho, está constatado que é meu filho. Não, mas ele era cego, sim, era cego, mas agora vê. Mas quem que fez ele ver? Não sei. Os pais já ficaram ligeiros. Falaram, bom, dependendo do que eu responder aqui, eu vou ser expulso da sinagoga. O que os pais fazem? Se isentam. Problema dele. Olha outra maluquice. Veja, qual que era o problema aí? Qual que era a situação? Se ele foi curado ou não, não interessa. A discussão foi para um outro caminho. Se ele foi curado ou não, se ele era ele mesmo ou não, não interessa. Não interessa quem é que fez isso, porque quem que fez isso não deve ter feito da parte de Deus. Outros falavam, não, fez da parte de Deus sim. Não deve ter feito. Os pais do menino, desse senhor, ao invés de falar, não, sim, é ele, quem foi que te curou, filho? Eu quero conhecer também, porque certamente ele é movido por Deus, e deve ser cheio da presença de Deus. Em vez de eles entrarem por esse caminho, eles ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga. Onde que era a sinagoga? Qual que era a sinagoga? Uma reunião de pessoas. Reunião de pessoas para estudar a Bíblia. Para estudar os escritos mosaicos. Eles estavam preocupados em ser expulsos daquela religião, daquele grupo religioso. Estavam preocupados com isso. Ao invés de olharem para o milagre e darem um passo diferente em relação ao milagre, a sua incredulidade continuava firme e forte. Interessante que para muitas pessoas
Não é a presença do milagre que muda a percepção da sua relação com Deus. Para muitas pessoas, não é a presença da ação de Deus que muda o seu coração endurecido, religioso. Quando eles começam a perguntar para aquele rapaz, e os pais se isentam disso. O maior medo dos pais é ficar sem ir na sinagoga. O maior medo dos pais é a represália que eles teriam em função daquela situação de dizer que Cristo era o Senhor. Veja que, vamos dar no versículo 22, diz assim: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então, se alguém confessasse que Jesus era o ungido, Cristo quer dizer o ungido, que Jesus era o Messias, se alguém confessasse isso e o pessoal entendeu qual era a discussão, eles seriam expulsos da sinagoga. E aí os pais evidenciam exatamente a discussão que Jesus estava querendo dizer naquele instante. Um povo cego, que estão diante do Messias, mas não o veem. Que estão diante do Deus Todo-Poderoso, mas não o percebem como tal. O máximo que consegue ver é o seu sistema de crença. O máximo que consegue ver para o seu sistema religioso, para os seus dogmas, mas não consegue experimentar a ação desse Deus na história. Estão cegos. Estão cegos. E aí, é uma coisa que nos cabe bem a gente poder pensar aqui. Porque embora esse pessoal fosse para casa de, dizendo que ia para casa de Deus, adorar esse Deus, embora eles esperavam o Messias, embora eles tinham uma expectativa do Messias, eles liam os profetas, liam sobre Moisés, liam a lei, sabiam de tudo, tinham uma fé no Messias. Mas a fé que eles tinham no Messias era a fé do Messias que estava na cabeça deles. Porque quando o Messias se manifestou, eles eram cegos para ver o Messias. Eles não conseguiam entender que Jesus era o Messias. E mais do que isso, qualquer pessoa que dizia ao contrário, que dizia exatamente isso, que Jesus era o Messias, qualquer pessoa que afirmava isso, eles expulsavam da sinagoga. Está dizendo, esse pessoal não conseguiu perceber a luz que veio ao mundo. Porque a luz veio ao mundo, mas sendo eles cegos em seu modo de crer, seu modo de enxergar, eles não conseguiram perceber a presença do Messias. É impressionante como às vezes as pessoas vêm para a igreja, estão no contexto da igreja, buscando esse Deus. Mas é impressionante como tem gente que entra na igreja, mas quando Deus se manifesta, não percebe a presença de Deus. É impressionante que ainda em situações como vivemos hoje, tem cultos que está acontecendo uma coisa maravilhosa. Às vezes a gente aqui ministrando, a gente precisa fazer essa parte de apoio, né? Seja aqui ou na igreja que a gente costuma ir, a gente às vezes precisa fazer essa parte de apoio, e às vezes por estar tocando, por estar fazendo alguma outra coisa, a gente não tem condição às vezes de se entregar por completo, não tem que fechar os olhos e esquecer de tudo, a gente tem que ficar controlando as coisas, de controlar a parte musical, de observar o que o ministro está ministrando, ao mesmo tempo também o espírito adorando a Deus, a gente está um pouco atento no que está acontecendo. E às vezes a gente vê a obra de Deus acontecendo, a gente vê pessoas se aprofundando em relação com Deus, e a gente vê algum ou outro desavisado no contexto do culto, disperso. Alguns, como dizem uma frase, né?
um ditado é pensando na morte da bezerra, né? Que eu não sei até que hoje onde essa bezerra morreu, né? Mas alguns estão, você vê, um adorando, falando com Deus, falando em línguas, alguém está assim. Eu fico pensando, meu Deus, em que mundo está? Ou está no celular, ou está lendo alguma coisa, ou está olhando para fora, ou está vendo alguém passar. E Deus se manifestando para o seu Espírito Santo. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes o milagre aconteceu, às vezes o Messias se manifestou. E as nossas ansiedades, as nossas inquietações, a nossa incredulidade, a nossa falta de reverência, faz com que as coisas passem e a gente não vê. Entenda uma coisa, irmão e irmã que está aqui nessa noite. Como a gente tem falado aqui constantemente, entrar diante de Deus, adoração, culto, é coisa séria. É lugar de entrega. Culto é lugar de entrega. É lugar onde você pode achar que a batalha espiritual acontece lá fora. Não. Muitas vezes a batalha espiritual começa aqui dentro. Para que o diabo não permita que você ouça, com que você se posicione sobre aquilo que Deus quer te abençoar. E às vezes você fala, mas as coisas não estão de acordo com o que eu gostaria, não estão andando, não estão da forma que eu gostaria. Mas está faltando você perguntar para Deus, ter mais intimidade com Deus, mais reverência. Porque muitas vezes as nossas religiosidades, nossos dogmas fazem com que o milagre aconteça, a gente não consegue perceber a presença do Messias naquele momento. É só para aquele momento? Não. Não é para aquele momento somente. Porque o mesmo Messias que estava lá e ressuscitou, amém? Ele ressuscitou. E essa mesma obra continua atuando no nosso meio, na história, em todos os povos. Essa mesma ação de Deus continua se manifestando. Não tem, muitas vezes o Messias está se manifestando. O Espírito de Deus está se manifestando. Mas tem gente que continua cego. Jesus discutiu justamente isso, ele finaliza o texto discutindo isso, eu queria finalizar. Quando Jesus, no versículo 35, diz assim, Jesus ouviu que os haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Olha a cegueira aqui realmente sendo transformada. Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Olha a cegueira aqui. Qual foi o objetivo da cegueira? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo da cura. Quem é ele para que eu nele creia? Jesus fala para aquele homem. Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Aqui a cegueira deixou de acontecer. De forma plena. Aqui a ação de Jesus deixa de acontecer. Um homem que nasce desprovido da glória de Deus precisava enxergar a Deus para poder mudar a sua vida. Precisava ter um encontro com Deus. O que Jesus está dizendo traz sentido que todos nasceram naquela mesma condição. Mas alguns permaneciam cegos. Alguns morreriam cegos. Esse homem, então, ele aqui cai as escamas. Ele diz, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus falou, você está vendo? Já tem visto, estou falando com você. Então o homem diz, Senhor, eu creio. E o adorou. Eu creio. E o adorou. Que coisa maravilhosa. Não é? Não é maravilhoso?
Eu creio. Tenha em adoração. Por que Jesus está dizendo isso? Justamente porque quando Jesus estava discutindo no início, ele diz assim, vamos continuar no verso 39. Se Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Vou fazer contraposição mesmo. Alguns fariseus que estavam com eles ouviram dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, mesmo aquela condição ainda quiser contrapor a Jesus. Evidente que estava dizendo para eles: vocês são cegos. Evidente que estava dizendo isso para eles. Então, o propósito de Deus na vida daquele homem se faz quando, a partir do contexto do milagre, Jesus introduz discussão muito maior em relação à sua vida. O propósito de Deus em relação àquele homem é quando ele encontra com Jesus e percebe Jesus como Messias. Ele enxerga efetivamente aquilo que os fariseus não estavam conseguindo enxergar, que aquelas religiões estavam postas ali não estavam conseguindo enxergar. Esse é o propósito de Deus sobre a nossa vida. Para que você tenha uma visão. Não deixe o inimigo por nada, irmão. Por nada. Não deixe o inimigo tapar os seus olhos. Não deixe por nada que as coisas passem diante dos seus olhos e você não perceba. Mas se permita, assim como Jesus fez com que aquele homem pudesse ir e se lavar. Se permita que a ação de Deus sobre a sua vida possa lavar a sua visão, possa transformar o seu modo de ver o mundo. Que você possa enxergar o mundo a partir do contexto do Messias. A partir de um Deus que se manifesta na história, que está ao seu lado. Amém? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor.